Agora a gente vai falar de um assunto bem importante, viu? A TV Gazeta, como prestadora de serviço, está alinhada com essa campanha que é muito importante. A campanha de conscientização e incentivo ao diagnóstico precoce do retinoblastoma, tá? E se coloca à disposição da Tuca para abordar o tema aqui no nosso programa e também na nossa programação. Roda esse VT e a gente já fala do assunto aqui no estúdio. Você é pai e descobre que o seu filho tem retinoblastoma, um câncer de olho. Você é pai e descobre que as chances de cura são superiores a 90%. Você é pai. Leve seu filho para fazer o teste do olhinho. Quanto mais cedo o diagnóstico, maior a chance de cura. Para falar sobre esse assunto aqui no estúdio, a gente está recebendo pela primeira vez Dr. Sidney Spellman, que é diretor do Serviço de Oncologia Pediátrica do Hospital Santa Marcelina e presidente fundador da Tuca, que é a Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer. Obrigada pela sua presença, é um prazer te receber. É um prazer estar aqui também falando de um assunto que a gente fala que é a minha menina dos olhos e tão importante que é. Fazendo um trocadilho importante aí sobre o assunto, né? Porque é fundamental a gente poder disseminar toda essa situação, porque quanto mais a gente falar do assunto, mais a gente souber do assunto, mais a gente vai salvar vidas e tem até a chance de salvar o olho da criança também. Claro, mas quando a gente fala retinoblastoma, uma palavra grande, feia, muitas vezes não está familiarizada com a maioria do público. Exatamente. Explica pra gente o que é. É muito fácil. A criança, infelizmente, pode ter alguns tipos de cânceres, né? No olho, a grande maioria é o retinoblastoma. Tá. Praticamente mais de 90% dos tumores que acontecem no olho de uma criança são o retinoblastoma. Então, como é que ele se manifesta? A questão do retinoblastoma, então, é importante que ele tem uma faixa etária bem com grandes chances específicas de acontecer, que é de 0, desde o nascimento até 4, 5 anos de idade. Tá. E acontece dentro do olho de uma criança mesmo. Então, ele é um tumor intraocular, ele está dentro do olho de uma criança. E dessa forma, quanto mais cedo a gente cresce, fizer o diagnóstico, menorzinho ele vai ser. Claro. Então, quanto mais tempo vai passando, ele vai ficando maior, com maior dificuldade no tratamento e a consequência do tipo de tratamento que a gente tem que falar com a família e que a gente vai falar daqui a pouquinho, eu acho, que é importante também trazer. Mas a consequência hoje é bem ruim para a criança. Exatamente. Se não for tratada no começo. Quer dizer, como qualquer tumor, quanto antes for diagnosticado, melhor. Agora, a questão do diagnóstico em criança pode ser dificultada pela falta de reclamação, porque a gente, quando, por exemplo, sabe o que é enxergar bem, a gente, quando começa a enxergar mal, a gente vai, a primeira coisa é procurar um oftalmo. A criança não tem essa experiência, essa vivência, não vai conseguir reclamar, né? Esse é um fato, especialmente que pode acontecer no primeiro ano de vida. Então, no primeiro ano de vida vai ser difícil, né? Não só o retinoblastoma, como outros tipos de doença em criança nessa faixa etária, muitas vezes se manifesta de forma bem geral e que você não tem nem como fazer o diagnóstico. Especificamente do retinoblastoma, ele tem, a partir de um certo tamanho que ele atinge, ele tem um sinal importante, que a gente fala que é o reflexo do olho de gato, que é aquela mancha branca. Que lá atrás, para tentar que todo mundo entenda, lá atrás, quer dizer, quando a gente tinha aquelas câmeras que não tinham a questão do flash, lembra? Olho vermelho. Isso. Aquilo é normal, é que a gente está vendo o nosso fundo de olho. Quando a gente tem alguma coisa na frente disso, que nasce, fica esbranquiçado. Então, em vez do vermelho, a gente vê um branco. Um branco. Quase um branco. É que não tem mais tantos recursos nas máquinas, né? Hoje em dia você tem aquela questão de tirar esse... Tudo para disfarçar. Exatamente, para não ter essa questão do olho... Mas antigamente a gente tinha muitos pacientes e muitos pais que vinham com uma foto, um olho vermelho e um olho branco. Eu estou tentando trazer isso para exemplificar como é que aparece ainda. O pessoal das antigas que revelava a foto vai saber o que é isso. Mesmo assim, ainda a gente chega algumas vezes, mesmo no site, mesmo alguns pais trazem fotos que conseguem sim enxergar, às vezes, dependendo da posição do olho, uma mancha branca. Às vezes é só um artifício mesmo da fotografia, às vezes, infelizmente, a gente tem que mandar para o oftalmologista para afastar a possibilidade, através do fundo de olho, do tumor. Mas é só através da foto que a gente consegue ver ou também a gente consegue enxergar na pupila também a olho nu, olhando bem para o olho da criança? Quanto maior o tumor, a gente vai conseguir enxergar com o olho nu, especialmente, por exemplo, nesse tipo de luz que a gente tem aqui, quer dizer, você vai conseguir enxergar
o tumor. Tá. Mas a gente quer fazer quando a gente está discutindo... Quando não dá para enxergar. A gente quer mais É bem precoce. melhor quando não dá para enxergar. Ou pelo menos que seja com outros artifícios que a gente possa fazer o diagnóstico, mas que quanto menos a gente enxerga a olho nu, melhor vai ser. E é uma condição genética, o retinoblastoma? A gente tem os casos, a maioria dos casos são chamados esporádicos, quer dizer, não é, o tumor tem alterações genéticas, mas não é uma alteração genética, nem uma questão genética familiar. 30% dos tumores ao redor, quando especialmente são nos dois olhos ou tem na família, eles são com herança genética. Então a gente tem que... quem já teve tem que ficar mais atento ainda às crianças. Né? Exatamente. Então é uma forma já de diagnóstico precoce. Se você teve, se curou há 20 anos atrás e vai ter filhos, tem que ter uma orientação genética em relação a isso. E se vai ter mesmo filho, enfim, houve a gravidez, essa criança tem que fazer o rastreamento precocemente e continuadamente, para que a gente consiga, sem dúvida, fazer o diagnóstico o mais cedo possível. E mesmo tendo na genética dessa criança, a partir dos 5 anos, esse problema já está completamente afastado? Ou pode acontecer ainda? Você não zera completamente, mas cai bastante. Quer dizer, o foco maior é na criança entre 0 até 3, 4 já começa a cair, 5. Lembrando sempre que a maioria dos casos são esporádicos. E tem uma outra característica que eu acho importante para a nossa população, e por isso que a gente trabalha tanto aqui no Brasil, e a gente também trabalha com a campanha em outros países, em países assim chamados antigamente em desenvolvimento ou com dificuldades econômicas e sociais, infelizmente como o nosso ainda... Vulnerabilidade social. Exatamente, e outros países da África, da Ásia, da América Latina, existe uma incidência um pouco maior do que em países assim chamados desenvolvidos, como o país da Europa Ocidental ou mesmo Canadá e Estados Unidos. Isso está relacionado a algumas questões virais, mas que não é completamente esclarecido. Então isso não vem tanto a importância, mas a importância é saber que é uma doença que, especialmente no nosso meio, tem que ter feito sempre essa preocupação, porque ela tem uma incidência um pouquinho maior do que em outros países. E é importante demais a gente falar sobre essa campanha, até porque tem dados que mostram que, infelizmente, o diagnóstico nas crianças tem sido feito tardiamente em 50% das situações, né, doutor? Quando eu comecei, há muitos anos atrás, já foi pior. A gente tem essa campanha há 20 anos. E por que a gente fez a campanha em 2001, quando começou? Eu já atuava nessa área em 2001 há 20 anos, porque não adianta a gente melhorou muito o tratamento, mas o tratamento, especialmente nessa doença, ela é importantíssimo. Mas se a gente consegue fazer, sem dúvida, num paciente, em qualquer um dos pacientes, um diagnóstico mais precoce, é fundamental, porque você consegue hoje preservar não só a vida da criança, mas a visão da criança, porque não tem que fazer a enucleação, quer dizer, não tem que fazer um tratamento agressivo, que é a retirada do olho. Então a gente tem alternativas, quanto mais precoce, de salvar a criança, menos quimioterapia, menos radioterapia, e muitas vezes não tem que fazer uma cirurgia, que é a enucleação do olho. Então, isso faz muita diferença na situação. Mas melhorou, porque antigamente era pior ainda, você tinha o tumor grande, você era tão atrasado pela ignorância, muitas vezes, que ele já ia para o sistema nervoso central, já saía do olho para a órbita. Então, a gente, infelizmente, por isso que teve essa campanha já há 20 anos atrás, desde há 20 anos. Porque era muito importante a gente trabalhar nesse diagnóstico. Então, já que estamos falando nisso, quais são as consequências de um retinoblastoma não tratado ou tratado tardiamente? Diagnosticado, tratado sem diagnosticado, né? Ou começar o tratamento tardiamente. Exatamente. Primeiro porque você tem que sempre usar mais quimioterapia. Sim. Muitas vezes é importante até usar radioterapia. E a questão principal é, quanto mais precoce a gente tiver, a gente consegue fazer tratamento conservador, não ter que tirar o olho de uma criança. E eu já coloco no detalhe, mas mais ainda se ele está intraocular, as chances de cura é muito maior. Se ele está extraocular, aí mesmo que a gente faça muitos tratamentos, muitas vezes a gente não consegue curar a criança. Então, de novo, é água e vinho, quer dizer, é diagnóstico precoce. E o diagnóstico que você colocou não é só simplesmente fazer o diagnóstico, ele tem que ser encaminhado rapidamente para um centro que possa oferecer
o tratamento adequado. Porque muitas vezes o que acontece em muitos lugares, faz o tratamento, faz o diagnóstico e a criança fica esperando para entrar no tratamento. Claro. Então o diagnóstico não é só o diagnóstico, é o diagnóstico e, como você colocou, e o início do tratamento rapidamente. Né? Então, só para a gente encerrar, o teste do olhinho é de extrema importância para as crianças, né, desde a primeira fase da vida. E aí fica muita dúvida na cabeça dos pais, por exemplo. Só o pediatra já é o responsável por esse diagnóstico ou é importante que a gente leve mesmo o bebê para um oftalmologista, para um especialista para fazer esse tipo de avaliação? Quando a gente fala do teste do olhinho, o teste do olhinho inclui já na maternidade, como tem no pezinho, fazer o teste do olhinho. Tem muitas cidades que já é lei, como é o pezinho, muitas cidades ainda não é lei. Então, o teste do olhinho na maternidade é fundamental ser feito. E a repetição disso através do acompanhamento com o pediatra, com qualquer outra alteração que os pais vejam no olho de uma criança, que o pediatra acompanhamento, tudo isso que possa apresentar é fundamental para a continuidade. E, na menor dúvida, um oftalmologista que tira, ou mesmo um oncologista pediatra, ou enfim, gente envolvida nessa história, orienta os pais, os familiares, enfim, mesmo os profissionais que precisam de alguma orientação. Né? Tá certo. Bom, deixa eu lembrar a importância, então, porque a TV Gazeta, como prestadora de serviço, está alinhada à campanha de conscientização e incentivo ao diagnóstico precoce de retinoblastoma e se coloca à disposição da Tuca para abordar o tema em meio à nossa programação também. Se você quer mais informações, você pode acessar www.tuca, com 2 Cs, tá bom? tuca.org.br. E eu quero agradecer mais uma vez aqui ao Sidney Spellman, o Dr. Sidney Spellman, que é diretor do Serviço de Oncologia Pediátrica do Hospital Santa Marcelina e também presidente fundador da Tuca, que é a Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer. Parabéns pelo trabalho, antes de mais nada. Eu que agradeço Obrigada pela presença. a oportunidade. Até uma próxima, viu? Obrigado.